Vamos começar nossa conversa de hoje mergulhando na jornada de uma forma de arte, especificamente a dança. A gente vai ver como um estilo evolui e o que isso significa de verdade para a comunidade que vive e ama essa dança. E tudo começa com essa pergunta, né? Será que na arte existe só um jeito certo de fazer as coisas? Essa é uma questão que mexe com muitos dançarinos, principalmente em estilos como o American Tribal Style. Essa busca pelo certo pode ser uma grande inspiração, mas olha, também pode virar uma fonte de ansiedade. E essa ansiedade vem muito desse medo. O medo de errar, de não ser perfeito. Isso acaba criando uma pressão enorme, um peso gigante, tanto para quem dança quanto para quem ensina. Mas o mais curioso é que essa pressão toda não existia no começo. Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem, quando essa dança nasceu da mais pura experimentação e liberdade. Pois é, lá nos seus primórdios, o estilo foi sendo construído na base da brincadeira, da improvisação, não tinha essa de regra rígida, a ideia era o que funciona. A filosofia era totalmente sobre tentativa e erro e não sobre o que era certo ou errado. Só que aí, o estilo começou a crescer, a se espalhar pelo mundo, e com isso veio a necessidade de criar algumas regras. Para que gente de lugares diferentes pudesse dançar junto, se comunicar, era preciso ter uma linguagem em comum, sabe? E aqui a gente vê bem essa transição. É uma evolução natural, né? De uma arte que era super livre para um estilo mais estruturado, com um vocabulário que podia ser ensinado e entendido no mundo todo. Bom, mas essa padronização toda trouxe um novo elemento para jogo, o fator humano. O que acontece quando os próprios mestres, as pessoas que criaram as regras, parecem se contradizer? Tem esse relato pessoal de alguém que estudou com a Christine Adams, uma das pioneiras do estilo, e a pessoa conta que percebeu que a professora não era estática. O conhecimento dela também estava em movimento, evoluindo. Isso vai até o topo. A própria criadora do estilo, a Carolina Nericho, ela mesma ensina de um jeito e na hora de dançar faz de outro. Isso mostra que a contradição não é um erro, gente. É parte do processo criativo. Então, a grande lição aqui é essa. Ver esses inconsistências nos ensina muito sobre a natureza de uma arte que está viva, que respira. Contradição não é falha, é evolução. E essa ideia de uma arte viva, em constante movimento, nos leva para uma nova forma de entender a dança hoje. É como pensar que a arte flui como a água, sabe? Em uma nova onda de criatividade. Essa metáfora é muito poderosa, né? Ela captura perfeitamente o momento atual. O estilo vai se ramificando, criando novos riachos, novos dialetos. É impossível represar uma cachoeira. E é aí que surgem os dialetos. Imagina um grupo que dança junto há muito tempo. Naturalmente, eles desenvolvem um jeitinho próprio, uma versão sutil de um movimento. Isso não é um erro de jeito nenhum. É uma nova expressão, uma voz artística própria que nasce daquele vocabulário em comum. E isso nos leva a essa ideia filosófica que é a chave de tudo. Ninguém sabe a mesma coisa do mesmo jeito. É por isso que dois professores incríveis podem sim explicar o mesmo movimento de formas diferentes. E tá tudo bem. Tá, mas com toda essa mudança, essa fluidez, como é que um estudante encontra o próprio caminho nessa jornada de aprendizado? A busca, então, talvez não seja por um professor que nunca erre, mas sim por um guia, alguém que ajude no crescimento de forma segura, com respeito, que cuide do corpo de quem aprende e que tenha uma filosofia de ensino bem clara. O objetivo passa a ser outro. Não é achar a pessoa perfeita, mas construir uma compreensão rica e diversa, aprendendo com várias fontes, com vários mentores de qualidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. É um convite para a gente abraçar o processo, sabe? E repensar o caminho a seguir na dança. A pergunta que fica é: qual é o objetivo? É a perfeição impecável ou é a evolução constante? Mudar essa chave, focar no crescimento contínuo e, principalmente, alegre, isso pode transformar completamente a relação de qualquer pessoa com a arte.